Lá no livro de Levíticos, no capítulo 23, tem o registro das 7 festas que Deus instituiu para que seu povo comemorasse. Aqui eu já falei para vocês sobre a origem da festa junina, que não deve ser comemorada por cristãos por ter origem pagã. Agora, nesse vídeo, eu quero falar para vocês a origem da Páscoa e como ela deve ser comemorada. E o cristão não deve comemorar a Páscoa que o comércio divulga com chocolate, com coelho, com ovos. Como se originou tudo isso e como deve ser a Páscoa verdadeira comemorada por cristãos. A Páscoa original é a Páscoa judaica, que celebra a libertação dos hebreus da escravidão do Egito. A ceia original exigia a carne de cordeiro assada, o pão asmo ou pão sem fermento e as ervas amargas para relembrar a amargura da escravidão. E o pão sem fermento é porque não daria tempo de esperar a massa levedar, a massa crescer. E o fermento significa pecado. Porque algumas pessoas não comem carne vermelha na Páscoa durante a quarentena. A abstinência da carne vermelha é uma prática de penitência, luto e purificação da Igreja Católica que ocorre principalmente na Sexta-feira Santa e na Quarta-feira de Cinzas. Como a carne bovina e suína sempre foram associadas historicamente a banquetes, luxos, prazer, os católicos evitam consumir essas carnes como forma de solidarizarem com o sacrifício e o sofrimento de Jesus. E de onde surgiu o hábito de comer peixe na Páscoa? Como a carne vermelha era proibida nos dias de penitência, o peixe passou a ser liberado por ser considerado um alimento mais simples, humilde e distante do luxo. O peixe também é utilizado como um símbolo cristão antigo. A palavra peixe também era utilizado como um acróstico para Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Já no Brasil, o hábito de comer bacalhau, especificamente na Páscoa, foi herdado por Portugal. Como era um peixe salgado e seco, ele durava meses e podia ser transportado pelas caravelas sem estragar, tornando-se a principal opção de proteína barata durante as restrições religiosas. E de onde e quando saiu os coelhos e os ovos de chocolate? Esses elementos vêm de lendas pagãs europeias sobre a primavera, que sofreram adaptações com o tempo. Na europeia antiga, o coelho já era símbolo máximo de fertilidade e da primavera, porque se reproduz rapidamente. A lenda do coelhinho que esconde os ovos da Páscoa surgiu na Alemanha e, por volta do século XIV, foi levada para os Estados Unidos por imigrantes. Os ovos vêm lá da história antiga. Os ovos coloridos eram trocados na antiguidade por persas, romanos e egípcios, porque representavam fertilidade, nascimento e renascimento. A tradição de consumir ovos de chocolate surgiu na Europa por volta do século XVI, quando confeiteiros franceses tiveram a ideia de esvaziar as cascas dos ovos e preencher com chocolate. A produção em larga escala de produção de chocolate começou por volta do século XIX, popularizando definitivamente o formato. No Brasil, a tradição e o comércio ganharam força a partir da década de 1930. Aí você deve estar se perguntando assim, mas e o ovo de galinha? Como que entrou nessa história? Por que as pessoas trocavam ovos de galinha entre si? A troca dos ovos de galinha era um costume antigo que celebrava o fim do inverno e a chegada da primavera no hemisfério norte. E as pessoas faziam isso por 3 motivos. O ovo parecia uma pedra sem vida, mas de dentro dele nascia um ser vivo. Ele representava o renascimento e a natureza após do inverno rigoroso. Segundo, a fertilidade da terra. Os povos antigos, como persas, egípcios e romanos, enfeitavam os ovos com cores vibrantes utilizando sementes e plantas e davam de presente desejando boa colheita e prosperidade. 3. Sobras das quaresmas. Séculos mais tarde, a Igreja Católica proibiu o consumo de ovos durante a quaresma. Como as galinhas continuavam botando os ovos, para não estragar, as pessoas cozinhavam os ovos e decoravam. E no domingo de Páscoa, dava esses ovos de presente para comemorar o fim do jejum. Foi daí que surgiu a ideia dos franceses de preencherem essas cascas de ovos de chocolate. Daí surgiu os ovos de Páscoa de chocolate.